bater demais a massa do bolo. Só pra dar um exemplo pra vocês, tá? Recentemente eu tava no Brasil e eu fui fazer aquelas massas de bolo pronta que a gente compra em mercado, sabe? E aí eu tava lendo lá as instruções porque, né, lembra que eu falei que eu tinha dificuldade de fazer bolo e nem as de caixinha eu conseguia fazer? Eu fui olhar as orientações, falava pra bater a massa durante 8 minutos. Se você pega um bolo, se você vai fazer um bolo comum do zero e vai lá e bate 8 minutos a sua massa de bolo, achando que aquilo vai fazer o seu bolo ficar super fofinho, não é bem assim, tá? Eu já vi em várias receitas na internet mesmo que falam, você coloca todos os ingredientes no liquidificador, inclusive a farinha de trigo, e bate ali por 5 a 10 minutos. Se você faz isso, a gente, principalmente quando a gente não sabe direito, né, o que cada ingrediente faz na nossa receita, a gente vai seguir o que tá ali, porque a gente confia no que tá ali, né, no modo de preparo e tudo mais. Então a gente vai seguir o que tá ali e a gente tem um bolo duro. Por quê? Porque a gente não pode bater demais a massa do bolo. Totalmente diferente você bater a massa para ela incorporar todos os ingredientes e bater a massa para ativar o glúten da farinha ali. Quando a gente fala de mexer a massa, é só o suficiente para incorporar esses ingredientes. Por quê? Na farinha de trigo, a gente tem a proteína. Nessa proteína tem o glúten. E o que acontece? Quando a gente mistura essa farinha, né, farinha de trigo, com algum líquido, esse glúten começa a se desenvolver. Por isso que quando a gente mistura a farinha de trigo com algum líquido e mexe, a gente começa a mexer, esse glúten começa a se desenvolver. Esse glúten é como se fosse uma rede de proteína que se forma e ela deixa a massa mais elástica. E isso é maravilhoso para fazer pão. E é por isso que quando a gente vai fazer pão, a gente vai lá, mistura todos os ingredientes do pão e deixa na batedeira ou vai amassando o pão ali na mão. Ou seja, a gente sova essa massa para desenvolver o glúten e criar essa rede. Isso faz o pão ter o quê? Um resultado super bonito, ele fica elástico, ele fica bem bonitão, tem aquela crosta. Mas isso não é interessante para bolo. Quanto mais a gente desenvolve o glúten da nossa receita, da nossa farinha, na massa do nosso bolo, pior é. Por quê? Porque esse bolo vai ficar duro.